conforme a leitura que já foi feita, está em Marcos 9, do 14 até o 27, um milagre que tem como título a cura do jovem lunático. O texto acontece momentos depois em que Jesus subiu ao monte. Os irmãos devem lembrar que semana passada nós estudamos o momento em que Jesus se retirou com Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar, porque lá embaixo eles estavam discutindo com os escribas, com os teólogos, e Jesus interrompeu aquela discussão infrutífera e subiu para orar. E aí, terminando a oração, já a noite toda e orando, no outro dia de manhã cedo, Jesus desce e encontra os discípulos ainda discutindo aquela discussão infrutífera. Quando Jesus desce, aproxima-se dos discípulos e pergunta aos escribas: o que é que vocês ainda estão discutindo? Antes que Jesus respondesse, um pai no meio da multidão interrompe, e o pai nem espera que os escribas respondessem a pergunta de Jesus. O pai disse assim: olha, Senhor, o Senhor não estava aqui, eu trouxe o meu filho para o Senhor curar. E o Senhor não estava, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, porque o meu filho ele fica espumando, o meu filho está atrofiado, o meu filho cai por terra, meu filho fica violento, e eu sei que isso é um espírito maligno, e eu trouxe para os teus discípulos expulsar. Mas os teus discípulos oraram aí e o demônio não saiu não. Eu queria saber se o Senhor pode curar o meu filho. E aí Jesus disse assim: depende, você pode crer? E ele começa a chorar, e ele diz assim, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade, porque quando meu filho fica possesso, o demônio derruba ele no fogo, às vezes na água. Eu tenho sofrido demais com esse menino. E Jesus pergunta: desde quando isso sucede? Desde quando isso acontece? Ele disse: olha, Senhor, isso acontece desde a sua infância, desde que ele é criança, que eu tenho sofrido com ele por causa deste problema. E aí, quando ele diz isso, o demônio se agita mais ainda, e Jesus dá duas ordens aos demônios. Primeira ordem, Jesus diz assim: saia. E a segunda ordem, Jesus disse: não volte mais para a vida desse garoto. Quando o demônio sai, as forças físicas daquele menino se esgotaram. O menino ficou no chão como que desmaiado, e o povo disse assim: pronto, o menino morreu. Mas Jesus se aproxima, estende as mãos e levanta o menino, e o menino fica de pé. Eles saem dali. Mais na frente, os discípulos procuram Jesus à parte e dizem assim: Jesus, semana passada a gente orou e os demônios foram embora, e agora nós estamos orando e o demônio não saiu. O que é que acontece? E Jesus lamenta. Ele diz assim: a geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando vocês vão sofrer por causa da incredulidade de vocês? Vocês não sabem que a casta de demônio que só sai com que, irmão? Com que, irmão? Vocês não sabem que há demônio que só sai com jejum e oração? A pergunta é: pastor, o que é que nós podemos aprender com esse texto? Pois bem, como de costume, nós vamos ler todos estes versículos e vamos tentar extrair deles algumas lições preciosas para nossas vidas. Vamos ler todos juntos, desde o 14, bem forte e bem bonito. Vamos lá no 2. 1, 2. Percebe, irmãos, Jesus subiu no monte para orar por causa de uma discussão teológica interminável. Vocês devem lembrar disso que nós estudamos semana passada. E aí Jesus subiu para orar,
e o povo ficou embaixo discutindo. Ele ora a noite toda, e quando Jesus desce do monte, os discípulos ainda estão perdendo tempo com discussões infrutíferas e sem valor. Esta, inclusive, é um alerta para nós, porque nós estamos esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar, irmão? E eu temo que quando Jesus venha voltar, ele encontre muito crente perdendo tempo discutindo coisas infrutíferas. Olha, irmãos, Deus não nos chamou para nós perdermos tempo discutindo ou perdendo tempo com quem não quer negócio com Ele. Vou repetir. Existem algumas discussões que são mero perca de tempo. E quem entendeu, diga amém. Amém. Se você quiser ouvir a voz de Deus, eu dizer, não perca tempo conversando com quem não quer nada com Jesus. Tem gente que só quer embromar, irmãos. Como disse Jesus, né? Não adianta jogar pérolas aos porcos. Tem gente que não quer nada sério com Jesus e é perda de tempo. Pois bem, vamos para o próximo versículo, o 15. Todos juntos no 2. 1, 2. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Percebe, irmão? Perceba o que o texto está dizendo. Toda a multidão, quando viu, ficou espantado e correu para os pés de Jesus. Por que aquela multidão correu para os... Primeiro, por que aquela multidão se espantou? Porque Jesus, no monte da transfiguração, ele transfigurou o brilho da divindade. Lembra quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando? Pois Jesus está descendo do monte da transfiguração ainda com um brilho, aquele brilho que o crente só adquire no altar da oração. Outra coisa, esse povo está decepcionado. Vou repetir, esse povo está decepcionado com os escribas, porque os escribas nunca fizeram nada de poder sobre a vida deles. Esse povo se decepcionou com os discípulos, porque os discípulos oraram e nada aconteceram. Mas quando Jesus chega no cenário, eles correm para os pés de Jesus. Por quê, pastor? Porque uma coisa é se decepcionar com os discípulos de Jesus, e outra coisa é se decepcionar com Jesus dos discípulos. E é importante dizer isso, irmãos, porque às vezes a gente se decepciona mesmo. Se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, se decepciona com o irmão fulano, se decepciona com a irmã Beltrana. Mas não é porque a igreja te decepcionou que você não deve correr para os pés de Jesus. Ali embaixo, os escribas não fizeram nada, os discípulos não fizeram nada, mas quando Jesus chegou, ele disse: nós vamos correr para os pés de Jesus. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? Não transfira as suas decepções humanas para aquele que não tem nada a ver com isso, porque Jesus não decepciona ninguém. Tem muita gente que não quer voltar para a igreja porque se decepcionou com o pastor. Tem muita gente que não quer voltar para a igreja porque se decepcionou com a irmã do conjunto, porque se decepcionou com o obreiro tal. Irmãos, a gente se decepciona com os homens, até porque os homens também se decepcionam com você. Mas não é porque a gente se decepciona com a liderança que a gente vai deixar de correr para os pés de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Pois bem, Jesus chega,
O povo corre para os pés de Jesus, e Jesus se aproxima e diz assim, porque Jesus também fica surpreso, que eles ainda estão discutindo. Verso de número 16, todos juntos no 2. 1, 2. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? Foi ruim demais, irmão, essa leitura. Estamos bem bonito no 2. 1, 2. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? Irmãos, no Cearenseis, Jesus chegou perguntando assim: o que é que vocês ainda estão discutindo aí? No Cearenseis é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não acredito que vocês ainda estão nessa ladainha. No bruto, né? No bruto, é como Jesus diz assim: homem, vire esse disco. Olha, irmão, vou dizer de novo. A gente precisa amadurecer na fé e parar de perder tempo discutindo temas que são irrelevantes, conversas que não nos levam a lugar nenhum, e às vezes trocando ideia com quem não quer se convencer. Você não já sabe que aquela pessoa não quer nada com Jesus? Às vezes quer entrar no assunto só para polemizar. Tem gente que é assim, não é, irmão? Só para polemizar, só para colocar dúvida na tua cabeça. Mas há poder no sangue de Jesus aqui essa noite. Cuidado com gente que quer polemizar demais. Cuidado com gente que não quer ser convencido. Pelo contrário, quer colocar uma semente de dúvida no teu coração. Você tem que fazer que nem Neemias. Neemias estava trabalhando, edificando os muros, e lá embaixo os samaritanos, Tobia e Sanbalate, dizendo assim: Neemias, desce aí para nós conversar. E Neemias disse: homem, eu tenho mais o que fazer. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quem aqui está fazendo uma grande obra para Deus, irmão? Quem está fazendo obra? Como diz meu pai, tem gente que quer conversar miolo de pote, como se você não tivesse coisa mais importante para fazer. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: eu tenho mais o que fazer, irmão. Eita Jesus. Como diz o bom cearense, né? Quer conversar besteira, procura da pessoa. Irmão, essa palavra é necessária aqui, viu, irmão? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Deus me perdoe, mas tem gente que só conversa água. Conversa, e assim, pensa que você não tem o que fazer. Você querendo varrer sua casa, lavar sua louça, e a pessoa chega, se senta e... Eita Jesus, descasca, pastor. Irmão, quem já entendeu o recado, diga amém. Amém. Bote esse povo para correr, diga assim: mulher, eu preciso cuidar, que o marido vai já chegar e o almoço não está pronto ainda. Olha a lição de hoje: não perca tempo com quem não tem propósito, porque tem gente que não tem o que fazer e pensa que você não tem o que fazer também. Só para mudar o versículo, diga de novo para quem está do seu lado, diga assim: eu tenho o que fazer, irmão. Eita glória a Deus. Vamos para o próximo versículo 17, né? No 2, vamos lá. 1, 2. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: está vendo aí, discípulos? Vocês perderam tempo conversando. Arear de pote, miolo de pote. Vocês perderam tempo aí com essas besteiras. E esse homem aqui, olha, chorando, com um filho terrivelmente possesso. Um homem aqui precisando da graça divina, e vocês perdendo tempo com coisa que não edifica. Olha, irmãos, que Deus nos guarde debaixo da sua mão. Mas o que tem de igreja aí, que só vive de reunião infrutífera. O que tem de irmãos, vamos fazer uma reunião. Para quê? É na reunião para nós marcar outra reunião. E na reunião não decide nada.
Enquanto isso, as almas estão aí carentes, precisando da graça de Deus. Tem alguém no meio dessa multidão, dessa terra, tem alguém aqui na Andresa, esperando uma palavra de salvação. A igreja não foi chamada para ficar dentro das quatro paredes, conversando as mesmas coisas que a gente já sabe. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? Pois tinha um homem lá, dizendo assim: eu trouxe meu filho aqui, que está com o espírito imundo. Versículo 18. Lê aí, irmãos, bem forte. 1, 2. E este, onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Irmãos, eu vou dizer um negócio aqui, já vou pedir para os irmãos não ficar chateados comigo. É porque está aqui, eu vou dizer, né? Olha, irmão, nós precisamos tomar cuidado com a obra do diabo. Perceba o que é que o pai está dizendo. O pai está dizendo assim, ó: onde o demônio apanha o meu filho, despedaça, ou seja, acaba com ele. Ele fica espumando, derruba ele no chão, né? Desse pedaço, derruba ele no chão, ele fica rangendo o dente e vai se atrofiando. O menino não está crescendo. E eu pedi aos teus discípulos para expulsar, eles não expulsaram. Eu notei aqui 3 coisas que os demônios fazem, irmão. Primeiro, os demônios não pedem licença para entrar em brecha alguma. Os demônios não pedem licença. Os demônios não é como o Espírito Santo. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo só entra se você permitir. Mas o demônio não. O demônio procura uma brecha. Eita glória. Me ajude a dar essa doutrina, porque se alguém ficar com raiva, não fica só de mim, né? Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com as brechas, irmão. Os demônios, eles não pedem licença para entrar. Segunda coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que, o texto aqui, o pai está dizendo: o demônio arrebenta o meu filho, despedaça o meu filho, derruba o meu filho. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo trabalha derrubando as pessoas. O diabo trabalha para nos derrubar. O diabo quer derrubar. O diabo quer derrubar os crentes. O diabo quer derrubar a reputação do pastor. O diabo quer derrubar a irmã. O diabo quer acabar com os casamentos. Por quê? Porque ele só sabe fazer isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo só sabe derrubar. O diabo trabalha para que você caia. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Terceira coisa, ele diz assim, ó, ele diz assim: quando o demônio age na vida do menino, o menino fica rangendo os dentes, espumando, agressivo, violento, zangado. Eita Jesus. Diga para quem está do seu lado, diga assim: cuidado com a zanga. Não valeu não. Saculeja esse irmão. Ele não vai ficar zangado não. E se ele ficar zangado, é bom que serve de exemplo, né? Saculeja ele assim: cuidado com a zanga. Olha, irmão, escute. Tem zanga aí que é seta do diabo. Você ficar zangado com o pastor, zangado com o irmão, zangado com a igreja, zangado com o ministério, zangado com a obra. Não se zangue não, irmão. Eita glória. Diga de novo para quem está do seu lado. Diga assim: irmão, chuta que é laço, irmão. Deus não nos chamou para vivermos zangado. Isso é coisa do diabo. Pastor, não estou gostando dessa doutrina não. Então coma pouco, irmão. O pão que Deus me trouxe, o pão que Deus trouxe para nós comer hoje é esse aqui. Eita Jesus. Outra coisa que eu quero dizer, sabe o que é, irmão? Outra coisa que eu quero dizer
que o pai diz assim, ó, aí por causa da ação do diabo, o menino não cresce. O menino está o quê? Secando. Sabe o que é secar, irmão? É porque assim, uma coisa é não crescer. Não crescer já é problema. Porque tem crente, o pastor Antônio José dizia que tem crente que entra ano e sai ano e ele não cresce da altura de uma gilete. Entra ano e sai ano, ele não cresce. E tem aqueles que faz é atrofiar, faz é diminuir. Isso é o que, pastor? Não sei. O texto está dizendo que o diabo trabalha desse jeito. Eita Jesus. Mas quantos creem que há poder no sangue de Jesus? Há crescimento da parte de Deus sobre a sua vida. Deixa a mão levantada que eu vou profetizar. Toda seta maligna que esteja impedindo o crescimento ou que tenha gerado sequidão espiritual vai ser repreendida, porque toda arma forjada contra ti não prosperará. Tinha uns que estavam crescendo, parou de crescer. Tem outros que diminuíram. Tem outros que recuaram. Eita Jesus. Saculeja esse irmão que ele não vai ficar zangado não, que ele sabe que zanga não é coisa de Deus. Saculeja e diga assim: você precisa crescer, irmão. Tem outra coisa aqui nesse versículo que ele diz assim, ó: eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Escuta, irmão, é o problema de muito crente aqui, viu? Os discípulos estavam cheios de argumentos teológicos, cheios de discussões, cheios de razões, cheios de argumentos, mas estavam vazios de autoridade espiritual. Esta é a realidade de muitas igrejas por aí, irmão. Esta é a realidade de muitos altares. Tem muita teologia e pouco poder de Deus. Muita razão, sabe de tudo, é melhor do que os outros, mas na hora de expulsar demônio, é o primeiro a meter o pé na carreira. Eita Jesus. Pergunta para quem está do teu lado, pergunta assim: tu está entendendo, irmão? O discípulo estava vazio do poder, irmão. Crente vazio do poder de Deus é como um recipiente em que o conteúdo já foi usado. Sabe quando você vai comprar um refrigerante? Quanto é um refrigerante? R$12. Aí depois que bebeu, a Coca-Cola é 12, é R$10. Aí depois que bebe, quanto é que vale aquela vasilha, irmão? Vazia, garrafa PET vazia. Você compra uma garrafa de leite, depois que usa o leite, a garrafa está vazia. Quanto é que vale, irmão? Está vazio. Está vazio, não tem valor. Crente que está vazio do Espírito Santo, que valor tem, irmão? Olha para o crente que está do teu lado e vê se ele está vazio ou se ele está cheio, irmão. Parece o que, irmão? Olha de novo. Pastor vai me constrangir. Cuide de doutrina é para essas coisas mesmo, irmão. Olha para o lado, olha se ele tem cara de quem está cheio. Dá para conhecer de longe. Irmão, um crente cheio a gente conhece de longe. Agora um crente velho vazio, você olha assim, ali uma lata velha de óleo vazio, tem mais nem um pingo. O pastor está pegando pesada, não. A culpa é da irmã Nice, que cantou o hino pregador de rosa aqui. Mandou pregar os espinhos também. Escute, irmão, o diabo não tem medo de crente vazio. É pesado que eu vou dizer, mas vou dizer. O crente vazio, o diabo se randa com ele, entra na casa dele, bagunça o casamento dele, bagunça as contas dele.
O crente vazio não tem autoridade para nada. Os discípulos foram com essa besteira, não vigiou, perdeu o azeite. Aí foi expulsar o demônio, levou uma surra do demônio. Ai, irmão. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? É por isso que a gente vem para cá e dobra os joelhos e diz assim: Senhor, põe mais azeite na minha lamparina. Quantos querem mais azeite na sua lamparina? Vamos para o próximo versículo, irmão, que agora está no 19. O bom ainda está por vir, ó. No 2, vamos lá. 1, 2. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Eu vou dizer esse versículo sem olhar para o esboço. Olha que negócio forte ali, ó. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula. Jesus está dizendo assim: ó povo incrédulo, ó povo vazio. Aí ele faz duas perguntas. Qual é a primeira pergunta? Até quando estarei convosco? Como é a primeira pergunta? Até quando estarei convosco? É como se Jesus dissesse assim: eu não sei até quando eu vou ter que suportar estando aqui com vocês. Olha, irmão, existe uma coisa que é insuportável aos olhos de Deus. É um crente que se diz crente e é incrédulo, não crê nas coisas. Ele disse: eu não sei até quando eu vou te aguentar. É isso que está escrito. Pastor, tem outra base bíblica? Tem, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia dizia que era crente, só um crente, mas era incrédulo, era fria. Aí Jesus disse assim: vocês nem são uma coisa nem outra, é morno. E eu estou para vomitar vocês da minha boca. Porque tem uma coisa que aos olhos de Deus é insuportável: é uma pessoa que se diz crente e não crê. Pergunta quem está do teu lado, falou assim: irmão, tu está crendo, irmão? Hã? Aí a segunda pergunta que ele faz. Segunda pergunta que ele faz, ó: até quando vocês vão sofrer ainda? Repita comigo, diga assim, ó. Diga assim, ó: tem gente que está sofrendo porque não quer. Olha Jesus dizendo, ó: ah, geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando vocês vão aguentar esse sofrimento? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem não crê sofre. Tem gente que está sofrendo porque não consegue crer. Diga para quem está do seu lado, diga assim: pare de sofrer, irmão. Creia. É isso mesmo. Tem gente que não crê no poder da oração. Tem gente que não crê na unção com óleo. Tem gente que não crê no poder do dízimo. Tem gente que não crê no poder do perdão. Tem gente que não crê no poder do jejum. Aí fica sofrendo. É melhor. Só tem um negócio, irmão, para parar esse teu sofrimento: é tu começar a crer mais. Quantos querem a ajuda do Espírito Santo para crer mais? Pare de sofrer. A falta de fé, duas coisas nesse versículo. Duas coisas, ó. Duas coisas nesse versículo. A falta de fé, ela afasta o Espírito Santo. Ela afasta Deus. Deus não tem prazer de estar perto de crente incrédulo. Vou nem repetir não. Mas pensa uma coisa ruim: é crente que não crê, irmão. Porque quem não crê, tudo bota empecilho, tudo bota dificuldade, tudo aquilo que não dá certo. Irmão, eu queria apresentar um projeto aqui para os irmãos. Não, pastor, não dá certo não. O que, irmão, não dá certo? Isso aí que o senhor vai dizer. Irmão, eu nem disse ainda, pastor, mas eu já sei que não vai dar certo. Vai te converter, bicho ruim. Você pode levantar a mão para o céu e dar um brado de glória a Deus? Olha, irmão, se nem Deus, que é Deus, tem prazer de ficar perto do incrédulo,
Deus, irmão. Agora, coisa boa é estar perto de um crente fervoroso. Ou coisa boa é estar perto de quem tem otimismo, altruísmo. Ou coisa boa é estar perto de um crente ousado. Você diz assim: não, vou mandar uma milha. Vamos não, pastor, vamos mandar 2, que é melhor. Deus está nesse negócio, vai dar certo. Eita Jesus, levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai colocar gente de fé perto de você. Ele vai te dar amizades que vai te impulsionar a andar mais rápido do que você está andando. Vamos por 20, irmão. Vamos por 20 no 2. 1, 2. Não. Bem forte no 2. 1, 2. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Repita comigo: violência, queda e raiva. As 3 coisas já tinha dito no versículo anterior, né? Ou seja, o que o pai falou se confirmou na presença de Jesus. O menino, o demônio, quando viu Jesus, ficou logo violento, caiu no chão e ficou rangendo o dente. Porque o diabo trabalha com isso, com violência. Quem aqui é crente, irmão? Então não seja violento, não. Não seja violento. Porque tem uns crentes aí que dizem que é crente, é uma violência medonha. Olha, pastor, eu sou crente, mas meu braço não é não. Pois arranca esse teu braço e lança fora. Porque é melhor tu ir para o céu só com um braço do que ir para o inferno com 2 braços. É a Bíblia que está dizendo, irmão. Tem uns que é uma violência. E tem uns que é só fogo de palha, né, irmão? Tem uns que é só fogo de palha. Valentão, viu? Uma valentia medonha. Graças a Deus que aqui não tem. Mas tem umas irmãs por aí que é um quê, hein? Aí eu digo logo, eu vou na cara, eu vou isso, eu vou aquilo. Calma, minha irmã. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa ter temperança. Você precisa se controlar. Que violência é essa? Crente não pode ter violência. O marido crente não pode ser violento com a mulher. A mulher crente não pode ser violenta com o marido. Porque tem uma mulher que quer bater no marido. Se o marido te atentar, ser valente. Bate nele para ele recuar. Não, você é crente. Você não tem parte com a violência, não. Você não pode ser violento com seus filhos. Ei, filhos, você não pode ser violento com seus irmãos. Tem irmão que quer matar o outro. Diga assim: essa violência é coisa do cão, e eu sou de Deus. Eita Jesus. Você se acalme, viu? Você se amanse. Então Jeová vai colocar um cabresto em você e vai deixar você bem mansinho para a glória de Deus. Vamos para frente, irmão. Vamos para frente. Verso 21. No 2. 1, 2. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Percebe, irmão, o que é que Jesus está perguntando? Ainda tem mais, né? Espera aí. E ele respondeu o quê? E ele disse o quê? Jesus está lá com o moço. Esse menino não é mais uma criança. Ele já é um rapaz, ele é um jovem. Ele é um jovem. E Jesus pergunta assim: desde quando esse menino está desse jeito? Aí o pai diz assim: desde a infância. Desde que esse menino é criança, que o diabo entrou na vida dele e deixou ele desse jeito. E aqui, irmãos, eu quero explicar um negócio que é muito pesado. A gente precisa vigiar. Que às vezes a gente pensa que uma criança está imune a uma ação maligna. Isso não é verdade. O texto está dizendo que essa criança
estava sofrendo uma retaliação do diabo. O diabo tinha entrado na vida dessa criança. É pesado dizer isso, né, irmão? Mas é o texto está dizendo: o diabo entrou na vida de uma criança. E é pesado o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. O diabo tem entrado na vida de muitas crianças, e diversas vezes os culpados têm sido os próprios pais. Eu anotei aqui assim, porque todos nós temos crianças. Lá em casa eu tenho 3. E essa doutrina é para todo mundo. Quem tem criança em casa aqui, irmão? Quem tem criança em casa? Essa doutrina é para nós. Pastor, como é que o diabo pode entrar na vida de uma criança? Primeiro, às vezes o diabo entra na vida de uma criança através de imagens que são imprimidas na mente das crianças. Tem um estudo aí mostrando um bocado de séries no YouTube, na Netflix, umas séries cheias de monstro, de sangue, cheio de demônio, e a gente pega um celular no osso, coloca na mão de uma criança, nem fiscaliza, e aquelas imagens ficam impressas na mente daquela criança, e a gente fica alimentando os nossos filhos. Papai deixou assistir o Ben 10. Não pode assistir o Ben 10 não. Por quê? Eu dirigi o Jardim das Oliveiras, e o professor da escola dominical diz assim: pastor, o Bruno, né? Disse: pastor, eu perguntei por menino quem era mais forte. Ele disse que era o Ben 10. E eu disse: não, mais forte é Jesus. Ele disse: não, que Jesus morreu e o Ben 10 se transforma em 10 monstros. Olha quem são os heróis dos nossos filhos. Homem-Aranha. Olha, irmão, desde um dia que eu fui expulsar um demônio lá na Pedra Branca, que o demônio é umas coisas que se eu disser da igreja não acredita. Que o rapaz subiu assim, ó, o endemoniado subiu na parede, ele parecia o Homem-Aranha. Eu disse: o mesmo espírito do Homem-Aranha está nesse demoniado aí. Lá em casa eu não permito. Sabe por quê, irmão? A gente fica permitindo que essas palavras de maldição que estão nesses seriados. O que é um menino crente, uma criança nossa, assistir um filme de vampiro? Uma série que o nome da série já é Lúcifer. É uma coisa muito boa, né, não? Olha o nome da série, o herói é Lúcifer. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A legalidade dos pais sobre os filhos um dia será cobrada. Como é que o diabo pode entrar na vida de uma criança? Muitas vezes através dessas imagens, desses filmes. Segunda porta, das palavras de maldição, palavras depreciativas, palavras de morte. Cuidado, você pode estar gerando morte, amaldiçoando seus filhos. Você não presta, menino. Isso é ruim que nem o pai. Vai ser pior do que a avó. Essa aí é que não vai prestar mesmo. Diga assim: sangue de Jesus tem poder. Diga: sangue de Jesus tem poder. Você vai quebrando toda palavra de maldição sobre os seus filhos. Diga assim: os meus filhos são de Deus. Os meus filhos são de Deus. Os meus filhos são de Deus. Terceira coisa, os demônios podem entrar na vida de uma criança quando elas são abusadas na sua infância. Abusadas. Escute, irmão, vigie com quem você está deixando os seus filhos. O índice de abuso infantil é terrível. E às vezes, um tio, um avô, um padrasto, pasmem, os próprios pais abusam do corpo da criança. A criança fica traumatizada. Tem estudos que mostram que as pessoas que têm dificuldade na sua sexualidade na vida adulta é porque foram abusadas
não são todas, mas é altíssimo o número de pessoas que têm problemas sexuais na vida adulta, porque foram abusadas na infância. Um vizinho, um vô, um tio. Quem está entendendo, irmão, o que Deus está dizendo? Aí ali a criança fica traumatizada, abre-se uma fraqueza psicológica e ali onde o diabo entra. Mas quantos creem que Deus vai guardar os nossos filhos? Mas diga para quem está do seu lado, diga assim, não é bom nós vigiar. É bom nós vigiarmos. Eita Jesus. E em quarto lugar, anotei aqui, tem pessoas, tem crianças que o diabo entra na vida dela ainda na fase da infância. Crianças que são dedicadas a Satanás, né? Lá na África, na nossa escolinha do Senegal, eu acho que 99% das crianças, assim que nasce, já leva para o feiticeiro. E ali já fica um pacto de sangue, uma dedicação. Eu conheço pessoas na igreja que vieram para a igreja, mas nasceram num lar onde o seu pai ele levou numa religião dessas aí e consagrou o filho a Satanás. E foi necessário aceitar Jesus para ele quebrar a maldição. Deixa eu dizer, eu não sei como foi sua infância, mas se alguém lhe dedicou algum espírito das trevas, a Bíblia diz que aqueles que entregaram a vida a Jesus, não há mais, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem diz amém? Amém. Vamos para o 22, irmão. Vamos para o 22. No 2. 1, 2. E muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu quero falar tinha duas coisas para falar, mas por causa do tempo eu vou sacrificar uma informação, vou direto para outra. A primeira que eu vou sacrificar, já até falei, né? É sobre o fator violência. Ele diz assim, muitas vezes esse menino, o diabo joga ele no fogo, joga ele na água, querendo destruir, porque o diabo quer destruir as crianças. O diabo quer destruir as crianças. Desde lá do Egito. Foi o pacto que o faraó fez. O faraó disse assim, vocês podem adorar no deserto, mas as crianças ficam aqui. O diabo, desde o começo, o diabo quer matar as crianças. Mas Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí ele diz assim, Senhor, mas tu pode fazer alguma coisa? Pergunte, faça essa pergunta, diz assim, ó, tu pode fazer alguma coisa? O pai está perguntando assim, ó, o senhor pode fazer alguma coisa por nós? Olha o 23. Olha o 23. Jesus disse, se tu puder crer, perceba que ele está colocando a interrogação no poder de Cristo. Ele disse assim, Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus olha de cima para baixo, deixa eu parafrasear, né? E disse, não, meu filho, a questão aqui não é se eu posso ou não posso, a questão é se tu pode ou não pode crer, porque fazer alguma coisa eu posso, eu quero saber se tu pode crer, porque às vezes a gente quer colocar responsabilidade em Deus, quando muitas vezes a responsabilidade é nossa. Às vezes a gente espera algo de Deus, quando Deus está esperando de nós. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você sabia que Deus está esperando de você? Não é acerca do que Deus pode fazer, é acerca do que a gente pode ou não fazer. Vamos pro próximo, 24, né? No 2, vamos lá. 1, 2. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Por
Porque ele jogou a responsabilidade para Cristo. Ele disse: Jesus, o senhor pode? Aí Jesus joga de volta para ele. Disse: não, eu quero saber se você pode crer. Porque se você puder crer, se você tiver fé, qualquer coisa pode acontecer. Você tem fé? Aí ele assume a sinceridade, irmão. Ele diz assim: Senhor, eu creio. Como é que ele diz? Eu creio, Senhor, mas não é 100% não. Eu creio, Senhor, mas eu ainda tenho uma incredulidadezinha. Eu creio, Senhor, mas eu não sou lá essas coisas todas não. Deixa eu dizer uma coisa que a gente precisa aprender aqui, irmãos. Tem crente que pensa que vai alcançar alguma coisa de Deus tentando impressioná-lo. Vem aqui e pinta de crentão, de super crente. Vem aqui e faz uma encenação. Ó Deus de Abraão, de Isaac, ó Deus de Jacó, inabalamíssimo Deus. Você pensa que está enganando quem? Subiu 2 homens para orar, o fariseu e o publicano. Aí o fariseu chegou e disse assim: ó Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse miserável velho aqui, ó. Eu sou um crente do bom. E o outro publicano nem sequer levantou a cabeça, mas começou a bater no peito e disse assim: eu sou um miserável mesmo, tenha misericórdia de mim. Sabe o que foi que a Bíblia diz? Jesus disse: quem saiu justificado não foi aquele que chegou aqui envaidecido. Quem saiu justificado foi aquele que chegou chorando. Me ajude a pregar, Diga para o crente que está do seu lado, diga assim: é melhor você se humilhar, irmão. Irmão, ele não está esperando que você seja um super crente. Chegue aqui e diga a verdade: Senhor, eu estou aqui só o caco. Senhor, eu vim, mas eu vim rebocado. Diga para Jesus assim: Jesus, eu vim, porque então o povo vai pensar que eu estou desviado. Mas eu estou aqui só o senhor sabe como é que eu estou. Irmão, Ele quer muito mais a tua sinceridade do que você pousar de hipócrita aqui. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Vamos para o 25? No 2? 1, 2. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Perceba, os escribas não conseguiram expulsar. Os discípulos não conseguiram expulsar. Mas bastou Jesus chegar e dar uma palavra e o diabo bateu em retirada. Eu não sei quantas portas você já bateu. Eu não sei quem foi que te prometeu te ajudar e não te ajudou. Eu não sei quem foi que fraquejou contigo. Mas assim te diz o Senhor: deixa eu entrar em cena para tu ver como eu vou expulsar esse demônio. Vou fechar a porta e ele não vai voltar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Porque dá 2 ordens. Ele disse: saia. Segunda ordem: não volte mais. Repita comigo: não volte mais. Pastor, e pode voltar? Pode, irmão. Pode. Diz que sábado passado, escuta, irmão, sábado passado na Cruzada do Cedro, tinha um homem lá, nem crente é, parece que está envolvido com essas coisas aí, né? Aí o rapaz estava lá assistindo. Na hora da oração da cura, ele tem um caroço no corpo, próximo dos testículos. E aí na hora da oração da cura, ele disse assim: Jesus, esse caroço, esse pastor está pregando aí, Jesus, me cure. Homem crente é.
começou a chorar, disse que se arrepiou todinho e colocou a mão no caroço e não achou o caroço. Procurou o caroço por tudo que era lado, ficou até bem envergonhado, mas procurou e disse: não está não, o caroço era aqui, não está não. Disse para os amigos, disse: rapaz, será que Jesus me curou? Porque o caroço não está aqui não. Olha como é que ele contou. Ele contou assim: ó, será que Jesus me curou? Aí ele foi para casa impressionado com aquilo. Chegou em casa, disse em casa: eu acho que Jesus me curou, porque ele não está mais aqui. Procurou o canto mais limpo. E ele foi dormir: será que Jesus me curou mesmo? Irmão, é muita ruindade, né, irmão? Será que Jesus me curou? Será? Foi dormir. No outro dia, quando se acordou, o caroço estava lá de volta. Aí mandou um áudio para mim: pastor, será que é possível Jesus ter me curado e o caroço ter voltado? Jesus não faz a obra, não é completa? Quando ele faz, não faz e fica feito? É, irmão. Tudo que Jesus faz é perfeito. Repita comigo: tudo que Jesus faz é perfeito. Quem não é perfeito é nós. Quem não é perfeito somos nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que a incredulidade é uma porta aberta para o retorno do diabo. Tem doenças que são setas malignas. Jesus cura. Aí quando chega em casa, irmão, domingo passado eu senti unção de cura aqui. Domingo eu ouvi a voz do meu Deus dizendo: chame o povo na frente, eu quero curar. Aí tem uns que vêm, a gente nesse homem aqui: eu creio, mas não estou crendo muito bem, né? A dúvida, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que duvida são como as ondas do mar, que vem, mas volta. Diz que é como o cão que come o seu próprio vômito. Que é isso, pastor? Foi curado, ó, o vômito, botou a doença para fora. Mas quando você duvida, é como se você estivesse comendo de novo aquele vômito. Assim é um homem incrédulo. A doença volta, a enfermidade volta. Jesus não disse que o valente chega numa casa, expulsa o valente, aí o demônio sai, vai para lugar áridos, não tem onde morar, aí o demônio chama mais 7, ele diz assim: ó, vamos voltar. Para onde? Para a mesma casa. Encontrando a casa vazia, ele entra e se aposta. Então tem gente que foi curada, duvidou, a doença voltou. E pior, às vezes volta com mais 7, volta maior do que o que o pastor Israel ia passando numa casa onde só morava um homem desviado. Um homem desviado morava sozinho numa casa. Aí o pastor Israel passou e disse: olha, mora 8 pessoas. Mora 9 pessoas naquela casa. Como é, mano? Mora 9 pessoas naquela casa. É não, pastor. Lá só mora um homem. É não, é 9. É o homem. O demônio que agia na vida dele. E quando ele se desviou, voltou aquele demônio com mais 7. Diga para quem está do seu lado, diga: se não se desvia, não. O negócio é sério. Pastor, é tão difícil evangelizar desviado. É ou não é, irmão? É tão difícil evangelizar desviado. É ou não é? É porque o demônio volta com mais 7. Mas deixa eu dizer, o valente que expulsou aquele demônio é poderoso para expulsar todos os 9, 10 de uma vez só. Ele expulsou, foi uma legião que estava no jovem gadareno. Rita suicante amarramanalaclá. Mas pensei: rapaz, ele disse: vai sair, não vai mais voltar. Vamos para o 26? Vamos para o 26? No 2. 1, 2. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Os irmãos aguentam o finalzinho da mensagem? Diga amém, irmão. Amém.
Vamos levar para mim não pregar aqui com muita pressa e sacrificar o que tem para falar, né? Os irmãos aguentam o finalzinho da mensagem com calma, diga amém. Amém. Vamos lá, deixa eu dizer. Primeiro, quando o demônio saiu, o menino ficou no chão como morto. E as pessoas disseram assim: pronto, o menino morreu. Mas não foi morte, não. Foi um esgotamento físico. Quem aqui já expulsou o demônio sabe o que é. A gente expulsa o demônio, faz uma batalha espiritual. Quando a gente sai uma canseira tão grande no corpo da gente. Não é assim, irmão Márcio? Eu dirigi um culto, pregava lá no presídio, irmãos. O que tem de demônio daquele IPPO, ali é demônio demais. Eu passava 3 dias doente, o corpo assim cansado. Aí termina uma cruzada como essa, é uma canseira física tão grande. Por quê? Porque a parte espiritual gasta muita força física. Esse menino sofria desde a infância com aquele demônio, tinha esgotado todas as forças, por isso que ele ficou como morto. E o problema é porque quem vê alguém como morto pensa que está morto. Mas como é que diz o hino, como é? Mas Jesus olha e diz: ainda tem vida aí. Eita Jesus. Eu estou falando para a gente aqui que enfrentou uma batalha espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que hoje alguém olha para ti e diz assim: essa aí nunca mais vai se levantar. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que a batalha foi grande, mas não é caído que você vai ficar, porque há poder nas mãos poderosas que vai te erguer. Tem gente que olha para você e diz: está morta. Mas Jesus olha e diz assim: ainda tem vida aí, vou levantar. Quantos creem que Deus ainda vai levantar, irmão? Olha o 27. Vamos ler para a vergonha do diabo. Vamos ler o 27 bem forte, como um brado de vitória. Vamos no 2. Vamos lá. 1, 2. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você crê que Deus vai te levantar? Você crê que Deus vai te levantar? Saculeja esse crente que está morto aí do teu lado e diz assim: irmão, Deus vai te levantar, irmão. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar. Você vai voltar para a cadeira que era para você estar sentada. Jeová vai te levantar. Oh, como eu sinto de pregar. Dá um brado de glória mais forte. Não, deixa eu quietinho aqui. Deixa eu aqui no meu cantinho mesmo. Deixa eu ficar sentado aqui mesmo. Bota outro mais novo no meu lugar. Não, deixa eu dar outra para outra pessoa. Para outra pessoa o quê? Jeová quer usar em você. Eu estou sentindo de dizer que Deus vai levantar gente nova, gente caída. Se prepara para Deus te erguer. Vamos para o 28, irmão. Bem forte. No 2. 1, 2. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Irmão, só falta 2 versículos. Esses 2 versículos dão uma doutrina. Podia até deixar para a próxima semana, mas eu vou pregar logo hoje. Aproveitar quando eu estou sentindo o azeite de Deus aqui. O martelo de Deus está na minha mão, irmãos. O cajado de Jeová está aqui. E se você é ovelha, fique aqui na fileira do curral. Que antes de você entrar, o cajado vai passar na tua cabeça. Jesus, o discípulo tinha passado aquela vergonha, não expulsou o demônio. Jesus chegou e expulsou. Ao discípulo ficar tudo acanhado. Depois, né, ó, quando eles chegaram em casa, porque tem assunto, irmão, que é para a gente tratar em casa. Vocês já ouviram aquela frase que diz: roupa suja se lava? Aí não é nos status do WhatsApp, não.
as roupas sujas não é para nós tratar, não é na internet, não. Onde é que se lava roupa suja, não? Em casa. Essa doutrina eu vou dar no outro dia, viu, irmão? Mas está com pressa, tem que dar logo. Vamos lá. Quando chegou em casa, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram assim: Jesus, você lembra que semana passada os discípulos tinham expulsado o demônio, voltaram tudo alegre. Pensa como ele estava alegre. Aí Jesus disse: vocês estão alegres por quê? Rapaz, Jesus, nós mandávamos os demônios sair, os demônios saíam. Vocês estão alegres por causa de uma besteira dessa? É para você estar alegre, é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás caindo por terra. Semana passada eles tinham expulsado o demônio. Aí chegou agora e disse: Jesus, e por que nessa semana agora a gente tentou expulsar e nós não conseguimos? Deixa eu dizer um negócio aqui, irmão. A força que você tinha semana passada não serve para as batalhas de hoje. Quer que eu repita? Ficou difícil até dar glória a Deus, né? É porque tem gente que em 1900 era uma vez era um homem de oração. Tem gente que em 1900 era uma vez era uma mulher de oração, orava, mas vive no passado. As forças de ontem não servem para a batalha de hoje. Não é porque você foi indestrutível ontem. É por isso que Ele nos chama para renovarmos. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Irmão, eu vou descascar o negócio tão direitinho aqui. Tem crente, irmão, que vive de passado. É o crente museu. Ele só vive do passado. As histórias dele é de 1900 e era uma vez. Um irmão disse assim para mim: pastor, eu tinha umas visões na igreja. A igreja não tem mais fogo. Como é, irmão? A igreja não tem mais fogo. Por que, irmão? Ah, pastor, aqui eu tinha muita visão. Como essa igreja tinha fogo, eu vi umas bolas de fogo. Aí ele disse que as bolas de fogo saíam das irmãs e ia para a mocidade, da mocidade ia para as irmãs, e vinha para as crianças, e a bola de fogo ficava assim, parecia uma quadra de vôlei, né? Ele disse que era tanto fogo na igreja, pastor, eu via de olho aberto, fogo indo, fogo, era tanto fogo, pastor, quando essa igreja tinha fogo, eu via fogo na cabeça da mocidade, fogo na cabeça das irmãs, pastor, aqui tinha muito fogo, agora não tem mais fogo. Irmão, por que o senhor está dizendo que não tem mais fogo? Porque eu não vejo mais. Não, irmão, tu está enganado. Aquelas bolas de fogo ainda estão aqui dentro. Aquelas línguas repartidas de fogo está aqui. Irmão, quem é que já sentiu uma bola de fogo aqui? Eu estou sentindo até agora o fogo aqui me queimando. Os irmãos estão sentindo o fogo de Deus aí, não? Só quem já sentiu essa bola de fogo aqui, levanta a mão e dá um brado de glória. Irmão, é que tu parou de orar, rapaz. Se tu voltar a orar, tu vai ver que o Deus de ontem não é o Deus de hoje. Ainda tem azeite na vinha do Senhor, ainda tem graça no meio do povo de Deus. A noiva ainda está ataviada. Eu vou dizer, irmão, uma coisa ruim é um pastor medroso, que tem medo de dizer as coisas. Eu vou dizer, irmão, agora um bocado de crente velho enferrujado, viu? Enferrujado, que não sente mais graça, que não sente mais poder, que não sente mais unção, que não ora mais, que só sabe murmurar, criticar. Olha, deixa eu dizer, vá se converter. Você está precisando de azeite de novo. Se você vê um armador ungindo demais, é porque está faltando óleo. É ou não é, irmão? Deita no armador aí enferrujado. Incomoda até o vizinho. Incomoda até o vizinho. Um dia o irmão mandou um áudio para mim, aí ele falando, e no verso:
Eu disse, irmão, bota um óleozinho nesse armador. Olha, irmão, cuidado com o crente velho enferrujado. Ele reclama de tudo. Ele reclama do louvor. Ele reclama das crianças. Ele reclama, irmão, não posso reclamar das crianças não, irmão. As crianças estão na casa de Deus. Você parece que nunca foi criança. Não, pastor, está voltando ontem nesse lugar. Está faltando óleo na tua cabeça. Você precisa orar como antes. Dá glória a Deus agora. Dá glória a Deus agora. Dá glória a Deus agora. Para de ringir. Irmão, uma doutrina como essa, quarta-feira os irmãos não vêm mais não ali. Vem, irmão. Vem, irmão. Tem uns que não está vindo mais não. É porque não está aguentando o cajado, irmão. Olha, irmão, culto de doutrina é para quem tem raiz e quem quer morar no céu. Não, pastor, eu quero um oba-oba, eu quero um evangelho glacê, eu quero comer uma Nutelazinha. Vem domingo, domingo tem pudim, domingo tem refrigerante, domingo tem mão na sua cabeça, domingo tem bênção do céu, domingo o pastor vai profetizar bênção. Mas dia de quarta-feira, Jeová está descascando os crentes que querem morar no céu. Eu estou todo arrepiado, da ponta da cabeça até o alto do pé. Jeová está dizendo: tem um bocado de crente ringindo demais, vai descer o meu azeite. Senhor, por que a gente não pode, por que a gente não pode expulsar? 29 para terminar. Bem bonito. No 2. 1, 2. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, os intérpretes das Escrituras, os intérpretes da Bíblia, os homens que estudaram mais do que eu, meus professores, os exegetas, né? Os homens que conhecem na íntegra o grego, o hebraico, os homens da Septuaginta, os anciões, os nossos pais da fé, eles dizem que tem dificuldade de entender esse versículo. Há duas hipóteses interpretativas sobre esse texto. Primeiro, a hipótese de que Jesus esteja falando de um tipo de demônio que talvez seja como um principado, porque tem demônios que é mais forte do que outros. Não é, pastor? Tem demônios. Os demônios eles se dividem entre principados, potestades e demônios de trono. Talvez aquele demônio que estava naquele menino, que tudo indica que ali seja ataque de epilepsia, antigamente se chamava de lunático. Normalmente as pessoas que têm epilepsia, as crises dá mais quando a lua está cheia, né? Há mais pesquisa, pergunte a alguém que tem esses problemas. Por isso que é lunático. Quando a lua está cheia, aí não é lobisomem não, viu? Mas tem estudos que comprovam isso. Inclusive você pode até perguntar. Eu já perguntei umas 3 pessoas que têm problema de epilepsia. Esse pastor, é verdade, quando a lua está cheia, acho que é a força gravitacional da Terra, essas coisas, né? Pois bem, pressão atmosférica, essas coisas. Por isso se chamava de lunático, porque eles observavam que quando era tempo de lua, eles ficavam mais, a pressão era maior. Mas talvez seja um problema de epilepsia, mas ocasionado por um demônio forte, tão forte, que os discípulos não conseguiram expulsar. Acredita-se, lembra que quando Daniel orou, e no primeiro dia que Daniel orou, a oração de Daniel foi respondida, mas tinha um demônio forte, o príncipe da Pérsia, nas mansões aí, nos céus. Quando o anjo veio com a resposta de Daniel, um demônio ficou na beira do caminho
e disse para o anjo: você não pode passar não. Você não pode, você não... E o anjo ficou impedido de descer com a bênção do Daniel. E aí o anjo precisou voltar, chamar um arcanjo. Quem já leu isso na Bíblia aqui, irmão? Quem já leu na Bíblia? Foi preciso trazer um arcanjo para expulsar aquele demônio que estava impedindo a bênção. É tanto que quando chega em Daniel, o anjo disse: ó Daniel, no primeiro dia tu foi respondido, mas tinha um demônio perigoso. Você sabe que tem demônio que é perigoso, irmão? Tem demônio que é perigoso. E aí, talvez seja isso que Jesus esteja dizendo. Para esses principados, você precisa de uma preparação espiritual mais forte. A segunda hipótese interpretativa é que Jesus não está falando do demônio. Perceba que aqui ele usa a palavra casta, que é doença, casta, que é também da parte ideológica. Porque os discípulos disseram assim: por que a gente não pode expulsar? E Jesus disse: por causa da incredulidade de vocês. E a incredulidade de vocês só pode sair se vocês tiverem uma vida de jejum e oração. Aí, esse jejum e oração não é para expulsar demônio, mas esse jejum e oração é para expulsar as minhas incredulidades. Esse jejum e oração é para resolver, ou seja, para expulsar os meus próprios demônios. Por quê? Porque o jejum e oração, ele me aproxima de Deus. O jejum e oração me deixa mais íntimo daquele que é poderoso sobre todas as coisas. E aí o que Jesus está lhe dizendo é: vocês não expulsaram por causa da incredulidade, e vocês só vencem a incredulidade se vocês tiverem uma vida de jejum e de oração. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? Escute. A oração nem sempre muda as coisas. Às vezes a oração me muda, e quando eu sou mudado, eu passo a mudar as coisas. O nível da nossa oração, o nível do nosso jejum, o nível da nossa vida com Deus joga fora a incredulidade. O nível da minha intimidade com Deus me aproxima daquele que é Espírito. E quanto mais próximo eu estou dele, mais o brilho dele reflete na minha vida. Irmãos, o diabo não tem medo de crente. O diabo tem medo de Jesus. Ó, irmãos, vou terminar com essa. Fica em pé, irmão, então não termino não. Estou empolgado. Ó, uma pessoa foi expulsar um demônio e disse assim: demônio, saia em nome do Cristo que Paulo prega. Aí o demônio disse assim: Cristo eu sei quem é, Paulo eu já ouvi falar, e tu quem é? Os demônios, eles só se sujeitam a Jesus. É por isso que quando o crente vai expulsar um demônio, ele tem que estar cheio de Jesus na vida dele. E para a gente se encher de Jesus, só existe um caminho: é o jejum e a oração. Quem está recebendo essa palavra de Deus? Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar No jardim em constante oração. Quando a noite chegar,